Olá, tudo bem? Eu tenho uma grande novidade aqui no Fashion Pro para vocês, que é a precificação através do nosso agente de IA, que já está disponível na sua conta. Então vamos lá, esse vídeo aqui é um tutorial para explicar para você o que ele vai sugerir e o que ele vai mostrar. Então primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente tem uma conta teste, né? A gente tem uma entrada aqui, essa 1016, e eu vou entrar aqui na precificação e digitar essa mesma entrada, tá? Então ele vai trazer várias informações novas, é aqui que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Então a gente tem aqui essa coluna agora de análise de preços. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que ele mostra é a sugestão que a gente já tem no cadastro do fornecedor de markup. Então ele vai trazer aqui a multiplicação simples do custo, né? Nesse caso aqui é de R$ 79,90, vezes o markup que está lá no fornecedor, que é vezes 2 nesse caso, tá? Então ele vai mostrar aqui o valor de R$ 159,80 como referência. A gente tem embaixo aqui a média de preço histórico que está no seu estoque, né, desse tipo de produto. Então, no caso aqui, é uma calça, né? Então, a calça, historicamente, a gente tem uma média ali de preço de R$ 116,15. Tá? É mais um valor para a gente entender para precificar corretamente o produto. Do lado aqui a gente tem a coluna de análise de lucro bruto. O que significa isso? Aqui, conforme você vai digitando o valor aqui no preço de venda, ele vai atualizando aqui. Embaixo é uma média do lucro bruto histórico daquele tipo de produto. Então, de novo, estamos com uma calça, o lucro bruto, que é o preço de venda menos o preço de custo, na média, o que você tem em seu estoque é aqui no caso 83. Então, usando todos esses parâmetros aqui, e do lado aqui a gente tem também a faixa de preço, né? Então aqui ele mostra uma imagem dizendo qual que é o preço mínimo que você tem em estoque desse tipo de produto, preço de venda, tá? E o que a gente tem no máximo aqui. Então, nesse caso, ó, a gente tem de 52 até R$ 285. E ele vai mostrando aqui, ó, as bolinhas representando cada uma das análises. Então, nesse caso, o roxo aqui é esse, né? Então, a média do tipo. Ele mostra aqui também o preço calculado do fornecedor, que é o azul. E do lado ele vai dar o preço sugerido, que está aqui do nosso lado direito, tá? Ele dá o preço sugerido R$ 163,90. Então, você pode simplesmente aqui escolher, por exemplo, o valor que o fornecedor, o valor do fornecedor aqui que ele deu, né? R$ 159,90 aqui, eu vou colocar 90. Só que olha que interessante, quando a gente colocou R$ 159,90, o lucro não ultrapassou a média de lucro que você está tendo nesse produto. Então ele deixa em vermelho aqui. Ou seja, não é suficiente para cobrir o lucro médio desse produto que você tem em estoque. Você pode, não tem problema, não tem nenhuma restrição, você pode colocar o valor que você quiser, pode inclusive colocar menor, pode colocar aqui R$ 129,90. É você que decide. Mas o ponto é, a gente já está indicando para você que existe um possível problema nesse produto. Então, o que a gente sugere, né? Então, esse preço aqui, ó, de R$ 163,90. Quando a gente clica aqui, ó, aplicar sugestão, ele vai ficar verdinho aqui, tá vendo? E aqui você consegue ver aonde que ele está, né? Então, no caso aqui, o verde, ele ficou um pouco mais caro que o preço calculado por fornecedor. Ficou alguns reais mais caro. Mas, às vezes, esses reais mais caros vai fazer a diferença no final do mês para você. E aqui embaixo a mesma coisa, né? Então, se eu apertar aqui, ó, ele vai dar a sugestão de preço. É claro, essa sugestão você pode aumentar, abaixar, fica a seu critério, tá? Isso aqui é só uma inteligência que a gente tem, baseado nesses dados e em algumas outras coisas internas, mas basicamente é isso, o cálculo que ele faz, para ajudar você na precificação, para ser mais eficiente. O que você pode fazer, né? Então, eu vou sair aqui e entrar de novo, né? 10, 16 de novo. Tem um botão aqui em cima que ele aplica todas as sugestões. Então, se você for ver aqui, ele vai ficar tudo verdinho, aqui do lado também verde, tá vendo? Então, ele vai colocar esses valores aqui sugeridos, né? E aí você pode ir digitando um a um. Gente, claro que isso é um cálculo, não tem como saber o feeling do que você está vendendo, né? Então, o sistema não sabe quem é o seu cliente e quanto que ele pagaria. Então, a ideia aqui na precificação é ajudar você a colocar o melhor preço possível. Mas é claro, quem precifica tem que ter o cuidado de saber se a pessoa que
que é o seu cliente, pagaria para aquele produto naquele preço, né? Então você tem que dosar isso também. Aqui é só uma ferramenta, tá? É isso. Usem e abusem dessa ferramenta. É uma funcionalidade incrível que já está disponível para vocês aí no Fashion Pro.